Bom dia, a paz do Senhor, Deus abençoe cada um, tenhamos um início de semana abençoado, segunda-feira abençoada, em nome de Jesus. Tempo muito chuvoso, né? Hoje, amanhecendo com Deus, se encontra em Atos 28. Aqui o título diz: A Ilha de Malta. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um fiche de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Glória a Deus. Essa passagem aqui é uma passagem muito conhecida, que foi a última viagem de Paulo. O navio naufragou, né? Pela terceira vez. Deus livrou ele várias vezes, mas do naufrágio do navio foi a terceira vez que Deus livrou o apóstolo Paulo da morte. E ele estava indo preso para Roma. Em Roma ele estava indo preso por permissão de Deus, e lá ele foi pregar o Evangelho do Senhor na cadeia, como muito passagem dele ele pregou na cadeia para muitos que precisava ser pregado. E o Paulo era um homem muito usado por Deus. Ele levou o Evangelho a muitos do Senhor Jesus. Paulo foi um homem que era perseguidor dos cristãos e virou um adorador do Senhor. O Senhor Jesus encontrou com ele na estrada de Damasco, e ali para frente ele transformou a vida do apóstolo Paulo, que na época era Saulo. E nessa ilha o navio naufragou, todos sobreviveram, e ele, ajuntando graveto nessa ilha para aquecer o fogo, aumentar o fogo, a víbora, fugindo do fogo, agarrou na mão dele. E sabendo que víbora significa o capeta, ele não gosta de fogo. O capeta corre do fogo, como a víbora correu do fogo, e veio a picar o apóstolo Paulo. Em muitas passagens, muita tradução diz que essa víbora é uma víbora muito venenosa, que ninguém sobreviveria a essa víbora. E o apóstolo Paulo, nenhum mal aconteceu a ele, nem inchaço deu na mão dele. Muito esperava que ele caísse morto. Não, ele tinha a missão dele,
que Deus tinha designado para ele. Ele chegou até o destino dele e nenhum mal aconteceu a ele até terminar o combate dele. Como ele dizia, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E ele completou a carreira dele, no qual o Senhor deu na mão dele, e ele com certeza ganhou o galardão dele diante do Senhor. E no final de tudo, o apóstolo Paulo foi decapitado, arrancada a cabeça dele. Mas ele perdeu a vida dele em terra, mas ganhou a vida dele para o Senhor Jesus. E com certeza aquele homem foi salvo pelos feitos dele. Aquele homem fez no agrado do Senhor. E é isso que precisamos fazer. Andar no agrado do Senhor, andar na presença do Senhor, fazendo a vontade dele, usando esses homens que passa pela Bíblia, deixou para nós o exemplo, para nós seguirmos o exemplo, seguir o que foi deixado para eles, o que eles fez, que nós seguimos o mesmo exemplo. E a palavra de Deus nos diz que nenhum mal chegará a nós. Deus sempre nos socorre, nos livra de todo mal. Ele que nos guarda, Ele que nos dá o levantar, o deitar, Ele que nos dá a vida eterna. E é uma passagem muito boa, bonita, porque o apóstolo Paulo, mesmo em meio, andando em prisões e prisões, mas fazendo a obra do Senhor, ele foi um homem próspero, ele foi um homem usado pelo Senhor em todo o tempo. Tantas vezes ele foi usado, ele naquela prisão com Paulo e Silas, no meio daqueles presos, aqueles guardas. A palavra diz que eles começaram a adorar o Senhor. Enquanto adorava, outro orava, e disse que todos os alicerces das prisões caíram, todas as portas se abriram naquele lugar, e não fugiu ninguém daquele lugar, porque ele sabia que se fugisse, aquele carcereiro ia ser morto, que é a responsabilidade dele. E naquele lugar, ele ganhou almas naquele lugar, ganhou a vida do carcereiro que estava naquela prisão e a sua família. E Deus em todo tempo foi fiel na vida deles. Todo tempo Deus foi gracioso com eles. E no final da vida de Paulo, ele naquela prisão, o doutor Lucas, que é o tem aqui o livro de Lucas, ia para a prisão visitar ele e escrever as cartas deles, as cartas que Paulo falava e ele escrevia. E Lucas foi um homem também muito corajoso, até sofrer quase morte naquele lugar, por causa do apóstolo Paulo e do amor de Deus, da obra. E nenhum mal aconteceu, mas o apóstolo Paulo, no final de tudo, mesmo aquele homem que era chefe daquela prisão, sabendo que ele não tinha culpa alguma, e não podia fazer nada por ele, porque vinha direto do governador, que era um homem terrível, um homem cruel. E o Paulo usou o Lucas para
curar a filha daquele chefe daquela prisão, que médico nenhum conseguia descobrir a doença dela, médico nenhum, mas pelo intermédio de Lucas, Deus usou ele curou, e ele estava condenado à morte naquela prisão, Lucas, porque achavam que ele tinha a ver com a tentativa de fugir da prisão de Paulo, que os demais tentaram tirar Paulo da prisão, mas Paulo não aceitou, vendo matando guardas, e Paulo não aceitou, porque não era coisa de Deus isso, e Lucas foi condenado à morte. Na última hora, Deus usou ele para salvar a filha daquele homem, e aquele homem viu o quanto eles eram verdadeiro evangélico, verdadeiro cristão, e nenhum mal aconteceu. Naquele dia morreram muita gente na arena, nos jogos que tinha antigamente, crueldade que tinha nos romanos, mas o Lucas não veio a morrer. Eu deixo essa mensagem até aqui, que ficou um pouco longa, porque foi da vontade de Deus, e cada um examine-se e ande na presença do Senhor, ver o que possamos mudar. Eu falo para mim também, nossas vidas, nossa atitude, para andarmos na presença do Senhor e fazer a vontade dele, para quando chegar nos dias maus, Deus ser o nosso escudo, nosso verdadeiro, fiel Deus em nossa vida, porque enquanto nós estamos buscando, adorando a Ele, fazendo a vontade dEle, Ele está diante de nós, nos livrando, nos abençoando. Deus abençoe cada um. Em nome de Jesus. Amém.